paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom podermos estar aqui, mais uma vez estarmos aqui para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Antes que nós iniciemos, eu gostaria aqui de te convidar, meu irmão, minha irmã, para que possamos juntos fazer uma oração ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui juntos aprendendo a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que sejamos direcionados através do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos aprender a Tua palavra para que possamos adquirir, Senhor, maturidade cristã e assim atribuir a Ti um culto, Senhor, um culto racional, um culto, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, ser conosco, nos direciona. Também entrego a Ti esse canal, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Sabendo, Pai, que todos nós somos alunos do Senhor, porque somente Tu és o mestre e o mestre por excelência. Assim eu oro, assim eu já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tudo bem com vocês, gente? Eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sou missionária na Casa do Senhor, sou da Assembleia de Deus em Linhares e ali eu sirvo ao Senhor, trabalhando também na Escola Bíblica Dominical, ali servindo como superintendente da EBD e também como professora. Como sempre falo para vocês, desde os primórdios da minha conversão, assim que eu tive um encontro com Cristo, o Espírito Santo gerou em meu coração a necessidade e a alegria também de aprender a palavra do Senhor. Então, desde o ano de 2004, eu venho envolvido com a Escola Bíblica Dominical, onde eu tenho um grande carinho e zelo também por este trabalho. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui entendendo que somente Deus é o mestre por excelência e que nós todos estamos aqui para aprender juntos ao nosso Deus. Claro, iniciando também, eu quero que te convidar a você estar se inscrevendo neste canal, para que você também dê o seu like, ative o sininho de notificação, para quando nossos vídeos chegarem, você pode receber aí a notificação. Claro, quero também dizer aqui que é um desafio muito grande poder estar aqui com vocês, mas é algo que o Senhor gerou em meu coração. Foram quase 3 anos ali de oração e o Espírito Santo aqui me trouxe para estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Como sempre digo e repito, estou aqui para aprender junto de vocês e juntos nós aprendermos com Cristo, que Ele sim é o nosso mestre. Então, bem-vindos, bem-vindas, já se inscreveu? Não te custa nada, corre lá, se inscreva e tudo seja feito para a glória de Deus. Gente, nós estamos aqui na lição por número 8, estamos aqui no 3º trimestre do ano de 2024, parece que iniciamos ontem, né? Mas o tempo ele está passando rápido e já chegamos na lição 8. Quero também justificar para vocês, nós não gravamos a lição 7, nós tivemos uma semana um pouco complicada, mexendo na área da saúde, de parentes, então não foi possível gravar a aula 7. Mas eu estou aqui, para a glória de Deus, para trazer para vocês a lição 8. Então, vamos lá? Lição 8. A resistência de Mardoqueu. Nosso texto áureo. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Livro de Esté, capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Leitura bíblica em classe. Está no livro de Esté, capítulo 2, do versículo 21 ao 23, e depois no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vamos fazer a leitura?
Naqueles dias, sentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr a mão sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Nosso texto áureo. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, de dia e em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, porém, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. A lição 7, nós estudamos acerca, embora nós não temos o vídeo aqui, já expliquei os motivos para os irmãos, para as irmãs, mas na lição 7 tratou-se de falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté, ou seja, Vasti é aquela rainha que quando ela foi convocada pelo rei Assuero para estar ali se apresentando, ela desobedeceu a essa ordem do rei. E o rei Assuero, ele pega ali, ele vai aconselhado pelos seus sábios, que os reis, ele tinham ali os seus sábios, aqueles ali que o aconselhavam, e o rei Assuero, ele recebe conselhos desses sábios. Memucã é um desses homens, e ele vem falar para o rei para que faça do ato ou da atitude da rainha Vasti, faça dessa ação dela, dessa atitude dela, que seja ali para refletir e para testificar as outras mulheres. Por quê? Nós temos que entender que o que estava acontecendo ali, primeiro o Assuero, ele dá uma festa de 180 dias para os príncipes. Por quê? O intuito dele apresentar essa festa era o quê? Era ele mostrar ao povo, né? Ele mostrar os seus liderados, mostrar aqueles que estavam ali em aliança com ele, o seu grande poderio. Por quê? Porque Assuero, ele queria ir combater contra o Império Grego ou na Grécia. Então ele fez essa festa mostrando também a sua força, né? A sua força que ele poderia estar invadindo esse território da Grécia. Então foram 180 dias. Passaram esses dias, ele fez outra festa, outro banquete ali em Suzã, aonde estavam aqueles que ficavam ali no território, e ali também o povo, e ali foram 7 dias. Enquanto ele estava fazendo essa festa, a rainha Vasti estava com outras mulheres também fazendo essa festa. E no 7º dia,
dessa festa, quando estavam todos alegres ali, de vinho, e Assuero, ele manda 7 eunucos, no 7º dia de festa, ele manda 7 eunucos para buscar a rainha Vasti, que estava também no banquete, numa festa, com as mulheres ali do palácio. Então, quando esses eunucos vai buscá-la, ela desobedece o mandato do rei. Claro, gente, que há muitas suposições acerca desse ato dela, mas o fato é que ela desobedeceu. E ali, Assuero, para ele, é um confronto no sentido de que ele está ali preparando, mostrando o povo, né? Tentando animar o povo no sentido que para eles poderem invadir o território da Grécia. E agora ele tem uma rainha que não obedece, né? Poderíamos assimilar ali como pode ele querer ir para uma guerra, né? Dominar outro território, o território grego, sendo que ele não domina a própria rainha, né? O texto bíblico, né, vai dizer que aquele que, né, não governa a casa não poderá governar as coisas do Senhor. Então isso causava muito mais escândalo, essa desobediência dela. Claro que de fato tudo estava e sempre esteve no controle de Deus. Então quando Vasti ela não vem, passa-se aí, a festa acaba, ali nós vamos ver que tem esses conselheiros, né? Falei para vocês de Memucã, só para a gente dar uma passadinha aqui na lição 7, e nós vamos ver que ali ele fala, olha, tira, né, que ela não seja mais rainha, até mesmo que ela seja um testemunho para as outras mulheres, porque vai que as outras mulheres do reino se levantam contra os seus maridos, e ali a Vasti, ela foi ali, ela perdeu ali a coroa, né? A rainha Vasti, ela foi tirada, ela não é mais rainha, ela foi tirada. Disso, Assuero vai para batalhar para a Grécia, e nós sabemos que ali é uma batalha que ele perde, né, mais ou menos durante 4 anos que permeou essa situação, e quando ele volta, né, ele volta ali triste porque houve uma perda, ele não conseguiu dominar o Império Grego naquele momento, né, ele não conseguiu dominar o Império Grego, e a gente sabe que ele nem conseguiu, né, que isso começou desde o pai dele, do rei Dário. Mas aí, o que aconteceu? Quando ele volta, ele sente falta de Vasti, e ali ele realmente recebe novamente conselheiros que falam, olha, vão procurar novas moças, e aí que entra Esté. Nós vamos ver que teve todo aquele processo, e Esté é aquela que o rei Assuero acha graça, né, e ele escolhe ela, e ela agora é a rainha, enquanto Vasti, ela foi tirada, Esté agora, ela ocupa como rainha do território do Império Persa. Nós vamos vendo, né, a mão de Deus, como já estudamos em outras lições, aonde ali nós vamos ver que dentro do Império Persa haviam que muitos judeus. O mesmo fato que Deus estava cuidando daqueles que retornaram e outros queriam retornar para Jerusalém, para a reconstrução dos muros do templo, também Deus não abandonou aqueles que ficaram, que foi a grande parte, que ficaram no Império Persa. Então, nós agora, nessa lição 8, nós vamos ver a Esther agora, ela é uma rainha. E é interessante que quando Assuero a escolhe, ele também dá um banquete, ou seja, a festa de Esther. E nesse dia, Assuero, ele decretou um feriado, e ele se mostrou generoso com o povo, na distribuição de presentes. Assuero dá presente para os seus súditos, e é uma grande alegria, porque agora ele tem uma nova rainha, e o nome dessa rainha é o nome de Esther, que também sabemos que o seu nome judeu é Hadassah. E essa Esther é quem? Ela é sobrinha de Mardoqueu,
quando Esté perde os pais, Mardoqueu assume de estar criando Esté. Então, há uma aliança de Mardoqueu com Esté. E é interessante que nós vamos perceber que, embora Esté agora é uma rainha, ela não perdeu o contato com o seu tio Mardoqueu. E aqui nós vamos observar sobre o título da lição: a resistência de Mardoqueu. Então, a palavra resistência. O que essa palavra ela quer dizer? Ela quer dizer não ceder. Ela também significa opor-se. Essa palavra ela tem uma origem latina. No latim, resistere, ou seja, ficar firme, aguentar, ter firmeza. Nós vamos ver que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, resistir-lhes firmes na fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza e a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, a palavra resistência é não ceder, é opor-se, é ficar firme. Então, nós vamos ver a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu, ele está ali à porta do palácio. Ele fica ali na porta do palácio do rei. Haja vista que o fato dele se situar na porta do palácio, nós vamos entender que ali ele tinha o quê? Um ofício. Ali era o ofício dele. Ali era o local que Mardoqueu era um trabalho dele. Por quê? Justamente na porta, nós sabemos que a porta do rei no Oriente era equivalente a um tribunal nos nossos dias de hoje. Era o lugar, porta do rei, a porta do palácio, era o lugar onde eram feitas negociações, resolviam-se coisas importantes. No livro de Ruth, você vai ver ali na porta da cidade, na porta do palácio. Ali você vai ver em Ruth, capítulo 4, versículo 1. Daniel, capítulo 2, versículo 48, também fala essa questão da porta. Então, ali, a porta no Oriente Médio era equivalente a um lugar de decisões, era um tribunal. E nós vamos ver que Mardoqueu, ele está inserido ali, e nós vamos ver que ali naquele ambiente, era um ambiente o quê? Que se acontecia muita disputa, muitos sentimentos facciosos, onde se era grande parte, se mostravam essa natureza humana caída. E muitos ali tinham muitas discórdias, muitas intrigas, muitos sentimentos, né? E ali nós vamos ver que havia muitas discordâncias, muitas situações adversas, já vista o ser humano, cada um tem uma opinião. E muitas das vezes entram em atritos por ambos não se concordarem. Então aqui no texto vai dizer que neste ambiente que Mardoqueu estava, claro que ele continuava íntegro, nós vamos ver que nesse ambiente de disputa, nós vamos ver que Mardoqueu, ele ouve sobre uma conspiração. E qual é essa conspiração? É uma conspiração para matar o rei Assuero. E quem está conspirando? Bigtan e Teres, que eram que eunucos, 2 guardas ali do rei Assuero. Ou seja, eram pessoas próximas e estavam tramando a morte do rei Assuero. Queriam matar o rei. E é interessante que quem vai ouvir isso junto à porta do palácio, quem vai ouvir esse plano? Mardoqueu.
Certamente, gente, não só Mardoqueu teve conhecimento desse plano, mas Mardoqueu era um homem íntegro e um homem de coragem. Ele não se limitou apenas a saber dessa conspiração. Ele fez com que informasse Esté, para que Esté, rainha Esté, informasse ao rei Assuero sobre essa conspiração. Por que seria dessa reação de Bigtan e Teres? Algumas suposições. Primeiro, será que eles eram partidários da rainha Vasti? É interessante que o Wisber, em seu comentário, ele coloca essas três suposições. Primeiro, seriam ele o partidário ali da rainha Vasti, ou seja, aqueles que poderiam ser contra a deposição da rainha Vasti. Segundo, poderiam não ser um partidário que não aceitava Esther como rainha por ver que ela era estrangeira, mesmo assim sem saber a origem de Esther, mas sabendo que ela era estrangeira, seria um partidário contra a nacionalidade de Esther. Outro ponto, a tradição dos persas dizem que os reis, eles deveriam escolher uma esposa dentre mulheres das 7 famílias mais nobres do território da Pérsia. Então, há esses 3 pontos levantados por Wisber. Mas o fato que, independente qual foi a questão, nós vemos que tem 2 homens que se levantam e estão ali conspirando contra o próprio rei. Uma conspiração contra a liderança deles. E embora tem 2 homens que se levantam contra a liderança, tentando matar o rei Assuero, nós vamos ver que tem um homem íntegro, por nome Mardoqueu. E quando nós vamos falar exatamente de rebelião, quando nós vamos falar exatamente também de rebeldia, nós vamos ver que Lúcifer foi um que se rebelou. Isaías capítulo 14, capítulo 15, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, perdão. Também está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18. Nós vamos ver que toda busca doentia por domínio, toda conspiração, ela é oriunda de uma busca doentia por domínio. E o verdadeiro cristão, ele deve rejeitar isso. Mardoqueu era um homem temente a Deus. Independente, hoje em dia, 2 posições. Alguns se anulam diante de uma conspiração e alguns aderem à conspiração. Mas Mardoqueu, ele o quê? Ele informou, porque ali havia uma vida em risco. A vida do rei Assuero. Então, Mardoqueu, ele avisa para a rainha Esther. E é interessante que nós aprendemos aqui algo de Esther. Esther agora é uma rainha, mas ela ainda tem comunhão contigo. Ela ainda tem contato contigo. A posição de Esther se elevou, mas o caráter de Esther continua o mesmo. Se a gente trazer por dia de hoje, quanto mais pessoas são exaltadas, menos humildes elas se tornam. Não tem contato mais com os outros. Vamos falar na área de ministério. Quantos Deus exalta, como Deus exaltou Esther, no sentido de colocá-la no trono, porque Deus tinha um projeto e fez dela rainha no Império Persa. Quantos Deus tem exaltado que hoje tem menosprezado? A Esther não. Ela está numa posição elevada, mas ela ainda tem comunicação, ela ainda tem comunhão com o tio dela, Mardoqueu. E ela vai informar para o rei. Agora, uma coisa interessante, gente, que ela informa para o rei, e o rei Assuero, ele vai o quê? Ele vai fazer uma investigação. E agora fica uma aula para liderança. Porque um líder, muitas das vezes, hoje em dia, muita informação, muita especulação. E o líder que ele agir só pelo que ele ouviu,
muitas das vezes faz com que ele erre. Assuero, ele levanta uma investigação, não por causa do caráter de Mardoqueu, mas ele levanta uma investigação, porque uma vez que comprovado, seria enforcado 2 pessoas. Então, nós vamos dizer que é uma investigação. Ele levanta uma investigação. E essa só depois de investigar que ele vai decretar o que aconteceria com esses que estavam conspirando. Uma liderança madura, uma liderança prudente. Ela certifica antes de transmitir. Isso não só serve para a liderança, mas para todo homem e mulher de Deus, que quando ouvir algo, antes de anunciar, precisa fazer uma investigação. Estamos vivendo um período na nossa atualidade de muitas informações. As informações chegam muito rápido pelas redes sociais. E muitas das vezes, o que muitos vão fazendo? Mal investiga se é um fato verdadeiro, mas já sai compartilhando. E muitas das vezes estão ali atacando o ministério de um irmão, de uma irmã, sem saber com veracidade se aquilo falado, se aquilo postado foi o quê? Uma verdade. Mas nós estamos vendo o rei Assuero fazendo uma investigação. E é interessante, gente, precisamos lembrar que quando Esther vai falar para o rei Assuero, ela não fala no nome dela, ela fala em nome de Mardoqueu. Ou seja, ela não toma essa informação para altamente se engrandecer mais, para aparecer para Assuero, como muitos fazem nos dias atuais, querem se exaltar, não. Esther, ela vai lá para Assuero e ela fala em nome de Mardoqueu, ou seja, quem me trouxe essa informação não veio de mim. Quem está informando foi Mardoqueu. Então nós estamos vendo a simplicidade. Esther não precisa buscar exaltação. Ela não apagou de onde veio a informação. A informação veio de quem? De Mardoqueu. Então o rei Assuero, ele vai fazer o quê? Uma investigação. Se todos nós, aproveitando essa época que estamos, antes de postarmos, divulgarmos algo, se todos nós investigássemos, ver se a fonte se é verdadeira, muitos ministérios de muitos irmãos não tinham sido ali envergonhados. Por quê? Porque tem muitos que pegam uma notícia, né, e já sai anunciando, compartilhando e enviando. E aqui Assuero, mesmo sendo do Império Persa, eles nos ensinam, não só para liderança, mas também como servos de Cristo, a fazer uma investigação e entender os fatos verdadeiramente. Então nós estamos vendo que ele investigou e realmente, como Mardoqueu é um homem de Deus, realmente a informação era séria. Nós vamos ver que esses 2 que estavam conspirando para matar o rei Assuero, eles foram mortos. Na antiguidade, os fatos ocorridos nas cortes eram o quê? Registrados. Era um costume antigo. E ali chamados crônicas dos reis. Então, esse fato que aconteceu foi descrito nas crônicas do rei. E foi descrito lá que Mardoqueu é aquele que denunciou uma conspiração. Olha bem, como é importante Esther ter relatado quem a informou. Não é o nome de Esther que apareceu ali nessas crônicas do rei, mas foi o nome de quem? Mardoqueu. E foi escrito nas crônicas e guardado. Mas a informação é que Mardoqueu é aquele que denunciou uma conspiração, ou seja, que salvou ali o rei de uma conspiração que era para tirar a vida dele. No tópico 2, nós vamos falar aqui sobre agora Amã é exaltado. Primeiro falamos de Mardoqueu. Mardoqueu
é aquele que denunciou, Mardoqueu é aquele que denunciou acerca, né, dessa conspiração. Mardoqueu era um homem íntegro, o tio de Esté, este homem da tribo de Benjamim, um homem sério, que mesmo ali numa posição na porta do palácio, manteve-se íntegro. E agora nós vamos falar de um novo personagem. Amã é exaltado pelo rei. Então agora entra-se um novo personagem. Este homem, ele tem por nome Amã. Amã era um homem abastardo, era um homem muito rico, e ele entra em cena sendo elevado pelo rei Assuero. Amã, ele é elevado acima de todos os príncipes do reino do Império Persa. Ele recebe do rei Assuero uma grande exaltação. E nós vamos ver que Flávio Joséfo, historiador Flávio Joséfo, ele afirma que Amã era o quê? Um amalequita. E nós vamos ver sobre os amalequitas na Bíblia. Quem são os amalequitas? Os amalequitas eram um povo que vivia no deserto, ao sul da terra de Canaã. Eles viviam num regime como seminômades. Este povo, ele é um povo descendente, eles são descendentes de Amaleque. Amaleque é neto de Esaú. Se nós lermos lá no livro do Gênesis, capítulo 36, versículo 12, nós vamos ver que ali fala que ele toma uma concubina com nome Tima, e ali ele faz, com essa concubina, ele tem um filho que põe por nome Amaleque. Lembrando que ele faz é filho de Esaú com Ada. Então nós vemos aí este filho de Elifaz com essa concubina com o nome Amaleque. Claro que só nós vemos na Bíblia, a primeira menção dos amalequitas se encontra lá no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 7. Nós entendemos que ali também é uma referência territorial. Eles viviam ali, como eu já disse, mas de uma forma mais clara agora, viviam no deserto de Negueb, que é a terra do sul. Está lá em Números, capítulo 13, versículo 29. Outra referência que se fala sobre os amalequitas está também no livro do Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 13. Ali se fala do primeiro confronto, né, que o povo de Israel tem com os amalequitas, ali em Refidim, que é no deserto ali do Sinai. Nós vamos ver que aquele texto fala, né, que Arão e Ur, eles ajudam a segurar os braços de Moisés, enquanto Josué está ali, né? Arão e Ur sobem ao cume do monte, onde está Moisés, com as mãos levantadas, estendidas para o Senhor, para o céu, e eles ajudam a segurar as mãos de Moisés. Enquanto isso, Josué está à frente da batalha ali contra os amalequitas. Nós vamos ver também Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 17 ao 19, o Senhor falando para o povo de Israel: lembra-se do que te fez os amalequitas, porque quando vocês saíram ali do Egito, eles veriam vocês na retaguarda, quando vocês estavam ali fracos e cansados. Nós vemos também que em Números, capítulo 14, quando o povo de Israel se rebelou contra Deus e contra a liderança de Moisés, eles tentaram entrar ali na terra de Canaã pela região sul, e ali eles são o quê? Massacrados pelos amalequitas. Números 24, nós vamos ver Balaão falando do povo de Amaleque como se fosse o primeiro das nações. Nós vemos também falar dos amalequitas no livro de Juízes, pelo menos por 2 vezes. Os amalequitas, eles primeiramente se unindo a Eclon, que é o rei moabita, e com essa aliança indo lutar contra os israelitas.
Também no livro dos Juízes, nós vamos ver os amalequitas se unindo aos midianitas para batalhar contra Israel, aonde ali Deus levanta o juiz Gideão, e Gideão os vence nos vales de Jezreel. Nós vamos ver que no período também da monarquia, Deus ordenou a Saul para que ele lutasse contra os amalequitas, e que ali exterminasse com todos. Só que nós vemos ali que o rei Saul, ele desobedece, ele ali traz os gados, ovelhas, cordeiros, o melhor que havia, e não somente esses despojos, ele também, o rei Saul, traz o rei dos amalequitas, que é Agag. E quando Samuel vai de encontro a Saul, nós vamos ver que Samuel fala da desobediência de Saul, que o reino seria rasgado dele, e que também Samuel mata esse rei amalequita. No período também da monarquia do rei Davi, nós vamos ver Davi lutando contra os amalequitas. Davi também, ele é um que impôs uma derrota esmagadora ao povo dos amalequitas. E no período do rei Ezequias, nós vamos ver que aqueles que sobraram depois dessa guerra que Davi fez contra os amalequitas, os que sobraram foram ali abatidos no monte de Seir pelo rei Ezequias. Então nós estamos vendo aqui que Amã, ele tem a descendência dos amalequitas. Esse personagem que entra na história ali no contexto do Império Persa, no período do reinado da rainha Ester, nós vamos ver que se levanta este homem, e nós vamos ver que este homem, ele é honrado, é alguém achegado ao rei Assuero. Interessante que nós vamos ver que logo depois, né, no período que Mardoqueu, ele vai, avisa contra essa conspiração contra a vida de Assuero, ao mesmo tempo Assuero, ele está aqui honrando Amã. E aqui nós aprendemos, né, que aparentemente parece que a ação de Mardoqueu fora esquecida. E muitas das vezes, muitas ações que nós temos parece que foi esquecida. Mas a Bíblia vai dizer em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, segue firmes, amados irmãos, segue firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. Aquilo que nós fazemos para o Senhor jamais será esquecido. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Deus, ele não esquece de ninguém. Nós vamos ver que no momento que Mardoqueu, ele fala dessa conspiração, nós estamos vendo também um homem que é Amã sendo que exaltado. Quando nós vamos ver os salmos escritos ali por Asaf, Salmo 73, que ele começa ali relatando sobre a vida do ímpio, que parece que é tudo bom, que é tudo melhor, trazendo assim, em minhas palavras, nós vamos ver que no versículo 17, ele fala: até que eu entrei no santuário e eu vi o fim dos ímpios. Então, muitas das vezes, parece que fomos esquecidos, mas não. Nós temos um Deus que nos guarda. Então, nós precisamos evitar essas frutações para que o inimigo ele não venha aproveitar isso como uma brecha. Se nós percebermos, Mardoqueu era um homem que não tinha acesso ao rei. Por isso que ele, mesmo para relatar uma conspiração, ele falou por intermédio da rainha Ester. Né? Ele não ficou emocionalmente abalado. Quantas pessoas hoje em dia estão se sentindo menosprezadas, esquecidas, né? Quantas pessoas estão até desanimadas de seguir fazendo a obra do Senhor, se achando esquecidos, se achando que ninguém dá valor. Mas nós temos um Deus que nos guarda. Então Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real,
mas permaneceu exercendo a mesma função. Melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus, é no centro da vontade do Senhor que Deus vai nos honrar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Tenhais em mente o mesmo uns para com os outros. Não guardem nas mentes as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não vos torneis sábios em vós mesmo. Melhor lugar para se estar é estar fazendo no centro da vontade de Deus. É estar fazendo aquilo que Deus determinou, porque se nós estivermos insatisfeitos, isso não contribuirá em nada no progresso ou no anúncio do reino de Deus. Terceiro tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Mardoqueu é um homem temente a Deus. Amã é um homem exaltado pelo rei Assuero. E todas as vezes que Amã, ele passava pelo povo, lembra que ele estava acima dos príncipes do Império Persa? Todos tinham que se reverenciar a Amã. E todas as vezes que ele saía pela porta do palácio, estava ali todo aquele povo reverenciando Amã. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu não reverenciava Amã. Ele não se prostrava para Amã. Amã era reverenciado por todos, mas Mardoqueu ele se mantinha inteiro. E quando Mardoqueu ele foi perguntado pelos servos por que ele não se curvava, se prostrava para Amã, ele simplesmente disse: porque eu sou um judeu. Outra coisa, gente, nós precisamos perceber que ali estava no contexto do Império Persa, logo após o cativeiro babilônico. E um dos critérios que Deus levou aquele povo ao cativeiro babilônico foi justamente pela idolatria. Sempre o Senhor falando: não se encurvais a outros deuses, não seguir, reverenciar outros deuses. Então, uma das coisas do ensinamento de Deus no cativeiro babilônico foi justamente sobre a idolatria. Então, nós estamos vendo aqui que Mardoqueu, ele não se curvou, ele era um judeu e ele não se curvou. E isso trouxe o quê? Causou ódio a Amã. Perceba uma coisa, todo o povo reverenciava Amã, mas justamente Mardoqueu não. E isso incomodou tanto Amã que ele começou o quê? A planejar. A ira de Amã, ela foi tanto que ele agora quer exterminar não somente Mardoqueu, como também todo o povo judeu. E na realidade, esse tipo de extermínio não seria o único. Amã não foi o único, né, a desejar exterminar os judeus. Se nós lermos um pouquinho, um homem chamado Antíoco Epifânio, no século II a.C., nós vamos ver que ele também, ele tentou fazer o que nós chamamos de genocídio. O que é genocídio? É um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo, seja um grupo étnico, seja um grupo de nacionalidade, ou seja um grupo religioso. Antíoco Epifânio, ele tentou contra os judeus. Primeiro, ele roubou todos os tesouros do templo. Haja vista, se contar, dariam-se milhões roubados por este homem. Ele também, ele deu uma ordem a todos que possuíam uma cópia do livro da lei, ou seja, a Torá, que fossem queimados, todas as cópias fossem queimadas. Ele também, este homem, ele falou que quem circuncidasse uma criança, que é ali uma cultura, uma aliança do povo judeu com o Senhor, desde com Deus a partir de Abraão, ali Antíoco Epifânio, ele falou que todos aqueles que circuncidassem uma criança morreria. E as mães que circuncidassem seriam o quê? Crucificadas junto dos seus filhos. Outra questão também, que ele transformou o templo como se fosse uma casa o quê?
de prostituição. Antíoco Epifânio, ele também não tem o altar do holocausto do Deus de Israel. Ele pegou e transformou esse altar ao Deus, pseudo-deus, por nome Zeus. Nesse altar também, no tempo de Epifânio, ele o que sacrificou? Mandou sacrificar porcos nesse altar do holocausto. Lembrando que os porcos são animais impuros. E ele mandou fazer sacrifício de porcos e deu essa ordem também obrigatória a todos ali das cidades ali em Judá. No período de Epifânio, nós vamos ver que ele matou mais de 80.000 judeus. E dizem que esse mesmo tanto foi tornado por ele escravos. Claro que uns conseguiram fugir para montanhas, para outros lugares. Também nós vamos ouvir, e todos ouvem falar, sobre Hitler, que ele tentou ali também fazer esse genocídio, tentando matar judeus, tentando exterminar com os judeus. Então, Amã, o Agagita, ele quis também exterminar o povo judeu. E nós vamos ver que essas inimizades de Amã, elas são intergeracionais, ou seja, além de se sentir ferido, Amã, além de se sentir ferido pelo orgulho dele, é possível que Amã estivesse agindo movido pela essa inimizade. Isso nós já falamos ali dos amalequitas, que essa inimizade, ela vem ali de muito tempo. Nós falamos bastante ali no tópico 2. Nós estamos vendo aqui que a Bíblia também relata também outros episódios de vingança. Nós vamos ver ali no caso, né, dos filhos de Jacó, que os filhos de Jacó, eles foram o quê? Atacar os siquemitas, depois que Siquém, ele vai deitar com a filha de Jacó, que é a Diná, a filha de Jacó com Leia. Nós vamos ver que os irmãos dela, Simeão e Levi, os filhos de Jacó, quando ele sabe que os siquemitas estão ali no ápice da dor, porque eles foram circuncidados, eles vão e atacam eles, ou seja, eles se vingam pelo que Siquém tinha feito com Diná. E ali eles matam todos os homens daquela cidade. Então nós estamos vendo aqui um ato vingativo. Então também Amã, ele não estaria somente com o orgulho dele ferido por Mardoqueu não se prostrar a ele, mas também ele estava vindo com essa vingança, essa inimizade, que vinha uma inimizade intergeracional, ou seja, uma inimizade tanto dos amalequitas com os israelitas. Essa questão de vingança, né? Esse sentimento de vingança, nós vamos ver que invade também, tem até em territórios, famílias, povos que vão ali passando gerações, e esse sentimento de vingança, ele vai, de acordo que as gerações vão mudando, esse sentimento de vingança, ele vai acontecendo, é como um ciclo. Nós vamos ver também disputa de solo, nós vamos ver aqui, nós estamos aqui no Brasil, nós vamos ver disputa de solo, tanta disputa, e ali as pessoas, né, tendo esse sentimento de vingança. Mas a vingança, ela não nos pertence. A carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos aí, enquanto Amã, ele era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Tiago fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Mardoqueu, ele continuou resistindo a esse sentimento de vingança, a essa perseguição de Amã.
Mardoqueu, ele não se deixou levar por essa estratégia vingativa de Amã. Mardoqueu, ele continuou íntegro servindo a Deus. Como eu falei há pouco, a vingança não nos pertence. O Deus que cuida do mundo, o Deus que governa o mundo, é o Deus que cuida da família. Mardoqueu está na presença do Deus vivo, e quem cuida de Mardoqueu é o Senhor. Por isso que a gente tratou nessa lição dessa resistência de Mardoqueu a não se prostrar para Amã. Que Deus abençoe. Espero aqui ter contribuído com vocês. Eu quero ler aqui a nossa conclusão. Conclusão. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devemos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Nós sabemos que, como igreja do Senhor, sempre que se levantarão pessoas para nos perseguir, mas nós vamos resistir firmes, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós vamos estar atentos, revestidos com as armaduras espirituais e cheios do Espírito Santo, para, como Mardoqueu resistiu a Amã, assim a igreja do Senhor, ela resiste contra toda astuta cilada do inimigo. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por mais essa lição, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela força, pelo vigor. Senhor, que nós possamos continuar firme te servindo e engrandecendo o teu nome e anunciando o teu reino em meio a esta geração. Senhor, que o Senhor nos dê graça para vencer todas as pedras em meio ao caminho. Que nós possamos ser firmes, meu Pai, no anúncio da nossa fé e na divulgação da nossa esperança, que é anunciar o teu reino, que brevemente o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, e a tua igreja estará eternamente para com o Senhor. Senhor, dá força, Pai, quantos irmãos e quantas irmãs estão em países sofrendo grande perseguição, sofrendo pena de morte, mas que estão firmes ali por amor à tua palavra. Senhor, que nós possamos resistir toda a força contrária à tua obra e que possamos seguir firme, anunciando a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que nós possamos continuar firme. Deixa eu te falar, se inscreva neste canal, dê o seu like, ative o sininho para notificação. E eu quero te convidar, comente aí o que você achou da lição ou de onde você é. É um prazer estar te conhecendo mais um pouquinho. Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.